Dona Clemilda libera o corpo da filha Tainá no departamento médico legal. O acusado de matar a menina está preso e hoje a justiça expediu um novo mandado de prisão pela morte de outra vítima. Homem esfaqueia ex-mulher em ponto de ônibus em Vitória. Ele chegou numa moto e atacou a vítima. Um policial deu um tiro de advertência e prendeu o acusado. A chuva no Espírito Santo, 33 cidades capixabas estão em estado de alerta. Há risco de deslizamento de terra e inundações. Pelo menos 44 famílias tiveram que deixar as casas. Ex-presidente Lula visita o Instituto Federal em Cariacica. Ele falou sobre a importância de investir em educação e também fez um desabafo ao juiz Sérgio Moro. Motorista de aplicativo de transporte é rendido por criminosos. O condutor reagiu, jogou o carro para o acostamento. Um policial militar que passava pelo local viu a movimentação e atirou nos bandidos. Um deles morreu. Carro desgovernado desce ladeira e atinge comércio em Vila Velha. Foi o segundo acidente no mesmo local esse ano. E olha só como ficou a Cachoeira da Fumaça no sul do estado. Com tanta chuva, o aumento no volume de água impressiona. A gente já volta. Olá, boa noite. Depois da confirmação pelo exame de DNA, Dona Clemilda foi hoje à tarde ao DML liberar o corpo da filha dela. A menina Tainá, de 12 anos, foi brutalmente assassinada. O acusado já está preso. Com o laudo e os documentos necessários para a liberação nas mãos, Dona Clemilda chegou ao Departamento Médico Legal para mais uma difícil tarefa. A ossada encontrada no dia 10 de novembro, no bairro Areinha, em Viana, é de Tainá Andressa de Jesus, de 12 anos. Dona Clemilda segue rumo ao fim de um ciclo de dor e muito sofrimento. Agora eu tenho certeza que acabou. É só essa certeza que eu tenho. Liberar minha filha, velar ela. E depois eu estar sepultando ela. Foram 25 dias de espera. O laudo com o resultado do exame de DNA não conseguiu apontar a causa da morte devido às condições da ossada. Não sei de onde surgiu essa força até aqui, mas ela acabou. Eu quero me aninhar num cantinho, sabe? Eu preciso ir na minha casa, mexer nas coisas dela, sabe? Nem a gente tinha já encapado os cadernos dela pro ano que vem. Essas coisas eu quero dar a coleguinha dela, sabe? Eu sei que com isso tudo, eu sei que a minha filha tá lá no colo de Deus, sabe? E quem ficou aqui com toda essa dor e essa amargura foi eu. Após a liberação no DML, o caixão seguiu para o bairro Flechal 2, em Cariacica. O velório de Tainá será realizado na Igreja Assembleia de Deus do bairro. Enquanto Dona Clemilda enterra a filha, o principal suspeito de sequestrar e assassinar a menina Tainá segue preso. Ademir Lúcio Ferreira de Araújo, de 55 anos, continua no presídio estadual de Vila Velha e a polícia deve solicitar a prorrogação do prazo de prisão do suspeito. Na tarde de hoje, um novo mandado de prisão preventiva contra Ademir foi expedido pela Justiça, desta vez por Ademir ser suspeito de ter abusado sexualmente de uma menor de 11 anos, crime que aconteceu poucos dias antes de Tainá desaparecer. O ser humano merece uma segunda chance. Mas no caso desse monstro, ele não é um ser humano. Ele não merece uma segunda chance. Ele não tem que ninguém ter compaixão por ele. Ele teve coragem de pegar a minha, ocultar o cadáver dela e fazer isso tudo. Isso não é um ser humano. Nem a família dele apoiou. Agora vem os direitos humanos falar que um monstro desse, uma aberração dessa, é humano? Não, gente, isso tem que ser extinto da sociedade. Dona Clemilda afirma
que após enterrar a filha, seguirá na luta para manter Ademir atrás das grades. O meu coração está numa tristeza tão grande que não sobrou espaço para Ademir agora, sabe? Mas ele vai lembrar de mim, Tainá. Enquanto ele não receber máxima em tudo, em todos os crimes dele, eu não vou sossegar. E se a justiça pensar em colocar esse homem na rua de novo, eu vou gritar tão alto que eles nunca mais vão parar de ouvir a minha voz. Eles colocaram esse homem o ano passado na rua para ele entrar na minha vida esse ano e destruir com ela. O mínimo que eu mereço e toda a sociedade é que eles enfiem esse homem num buraco tão fundo que ele nunca mais vê a luz do dia. O velório acontece na Igreja Assembleia de Deus, em Flechal 2, Cariacica. O enterro da menina Tainá vai ser amanhã no bairro Aparecida. Mulher é esfaqueada pelo ex-marido em ponto de ônibus. Ele chegou numa moto e atacou a vítima. O acusado não aceitava o fim do relacionamento. A vítima de 33 anos estava nesse ponto de ônibus quando foi surpreendida pelo marido. Segundo testemunhas, ele chegou de moto, estacionou, caminhou em direção à mulher e desferiu vários golpes de faca nela, a maioria na região do pescoço. Eu olhei assim, comecei a ver aquele sangue voando, comecei a gritar. Eu acho que se não fosse meus gritos, não parecia ninguém. Porque ele estava se virando muito facada, com muito ódio. E ela não se defendia, ela só botava a mão no rosto. E a facada dele geralmente era mais na região do pescoço. Aí eu gritei pro rapaz ajudar e comecei a gritar. Falei, gente, ele tá matando ela. Na hora, a auxiliar de serviços gerais estava sozinha no ponto. Mas em pouco tempo o local encheu. Muita gente se aproximou para tentar imobilizar o homem de 28 anos. O cara ia pegar ele com capacete, mas aí ele voou por cima do cara também. Ela não se defendia, ela só batia com as mãos, botava a mão no rosto, na região do rosto também, ele saqueou ela. Ele não tava de brincadeira, não. E tipo assim, não aparentava estar bêbado nem nada, ele aparentava estar sã. O crime aconteceu aqui no bairro Bonfim, em Vitória. O ponto de ônibus fica a poucos metros da divisão patrimonial. Um policial civil lotado aqui almoçava num restaurante pertinho do ponto na hora em que a confusão começou. Ele saiu do local, deu um tiro para o alto em sinal de advertência, conseguiu imobilizar o suspeito e pediu reforço. A polícia militar logo apareceu. O suspeito, identificado como Max da Silva, foi preso e levado para a delegacia. Ele e a vítima são casados há quase 10 anos. Um relacionamento marcado por idas e vindas e muitas agressões. Era um relacionamento complicado, de vai e vem. E por último agora, aí ela pegou e falou que ia sumir com minha sobrinha. E ele falou que se ela fizesse isso, ele ia matar ela. Há 1 hora atrás eu estava com ele estava aparentemente bem, não falou nada. Ele chegou pra mim e falou, pô, vou deixar isso pra lá, não quero mais saber, vou viver minha vida, entendeu? Aí, só que aí eu fui pra casa e ele pegou e saiu. Ele falou, eu vou lá na cidade e depois, inclusive, ele ia em Vila Velha, conversar com o advogado, né? Já tinha ligado pro advogado. Aí eu só soube a notícia, ele me ligou, pediu pra mim vir cá, que ele tinha sido preso. Inclusive, ele passou o último Natal na cadeia por agredir a mulher. Discutiram lá, aí chegou lá, os policiais militares chegaram lá pra prender e lá eles moravam no quintal da minha avó e lá só tinha uma chave. Aí o policial alegou que ele não estava querendo abrir, entendeu? Aí foram e prenderam ele. Max prestou depoimento à polícia e testemunhas também foram ouvidas. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada para o hospital. A mulher continua internada. 44 famílias estão fora de casa por causa da chuva. 18 só em Viana. Mais de 30 cidades estão em estado de alerta. E a previsão é de chuva para os próximos dias. Hoje foi dia de limpeza e organização na casa da Lisete. Ela e a família tiveram que passar o final de semana em um abrigo. O Rio Santo Agostinho, que fica em frente à casa de Lisete, transbordou. A água foi parar na casa da auxiliar de serviços gerais, que já passou por essa mesma situação outras vezes. Perda não teve, mas assim, rachadura tem demais. E foi tão pouco tempo e deu esse estrago assim, mas a gente nem sabe o que fazer ainda, né? Dessa vez
ficou no domingo, já desceu rapidinho, não ficou muito tempo. Da vez passada a gente ficou 17 dias. Viana está entre os municípios mais afetados pela chuva na Grande Vitória. 18 famílias tiveram que deixar suas casas. No bairro Nova Betânia, a marmoraria do seu Gilson foi totalmente destruída após parte de uma encosta ceder. Pela quantidade de água que está vindo lá de cima, saindo das outras ruas, chegando em uma rua só que não suporta, pega um terreno baldio e cai dentro da minha obra, em cima da minha obra. Sabia que podia acontecer. Em todo o Espírito Santo, 33 municípios ainda estão em alerta devido à possibilidade de chuva forte até quinta-feira. O estado quer evitar que tragédias aconteçam e se preparar para oferecer aos moradores de áreas de risco um plano de ação que vai unificar os serviços de todos os órgãos envolvidos nos trabalhos de prevenção, resgate e apoio. É o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil. Alguém que está tendo parte do seu terreno cedido em virtude das chuvas vai entrar em contato com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, então, ela passa a fazer uma avaliação. Quando ela percebe que não tem condições mais de atuar, ela aciona a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, que por sua vez aciona o Corpo de Bombeiros Militar, a Casa Militar, e eles, por sua vez, acionam todos os órgãos do governo estadual, todos os órgãos do governo federal que porventura possam dar apoio àquela situação. Em Viana, as famílias que foram para abrigos já retornaram às residências. Elas vão continuar sendo monitoradas pela prefeitura, assim como as áreas de risco já identificadas. Eles vão ser assistidos com cesta básica, com também cesta de alimentos da agricultura familiar, da compra direta de alimentos da nossa secretaria e com kit de higiene, de limpeza que eles já receberam para voltar para casa. E a previsão para amanhã é de dia nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, principalmente no norte do estado. Na Grande Vitória, mínima de 22 e máxima de 28 graus. E por causa da chuva dos últimos dias, o volume de água aumentou na Cachoeira da Fumaça, no sul do estado. As imagens registradas no local impressionam. São 144 metros de queda d'água. A cachoeira fica no Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, entre Alegre e Ibitirama. Os turistas são orientados a não chegar muito perto por causa do vento forte. Mas há vários lugares onde é possível fazer belos registros como esse aí. O parque fica aberto das 8 da manhã às 5 da tarde. O ex-presidente Lula fez palestra para estudantes do IFES em Cariacica. Ele desafiou o juiz Sérgio Moro e outras autoridades a encontrar provas que o incriminem. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido no campus do Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, em Cariacica, por dezenas de estudantes. O campus foi construído e inaugurado quando Lula era presidente. Em seu discurso aos jovens, falou sobre a relevância da educação para o Brasil. Quando a gente resolveu investir em escolas técnicas, eu era chamado de louco, eu era chamado de irresponsável. Quando a gente começou na primeira reunião de governo, o meu ministro da Fazenda falou: presidente, a gente não pode gastar mais em educação. E eu dizia: então você pare de utilizar a palavra gasto, utilize a palavra investimento, que a gente vai perceber que vai ter dinheiro. Quando nós descobrimos o pré-sal, que aprovamos a lei da partilha, nós dissemos que 75% do dinheiro do royalties do petróleo era para ser investido em educação. Não existe na humanidade nenhum país que se desenvolveu sem investir em educação. A luta contra a corrupção foi outro tema abordado pelo ex-presidente. Ninguém prendeu mais servidor público do que nós, porque na nossa opinião, ladrão tem que ir para a cadeia mesmo. Com uma caravana, Lula está percorrendo diferentes estados brasileiros. Ele chegou em Vitória nesta quinta-feira e fez um comício na Praça Costa Pereira, no centro. Não era normal neste país alguém de dentro de uma fábrica, sem diploma universitário, virar presidente da República desse país. Lula é pré-candidato a presidente em 2018, mas a candidatura dele está ameaçada, já que responde por 9 processos na Justiça Federal em Curitiba, e em um deles foi condenado em primeira instância. O ex-presidente voltou a citar o juiz Sérgio Moro e fez um desafio ao magistrado e para quem duvida da inocência dele. Eu estou desafiando o Moro
Eu estou desafiando o Ministério Público. Eu estou desafiando a Polícia Federal a apresentarem um centavo. Não estou pedindo nem 2, 1 centavo. Que eu cometia algum deslize nesse país. Estão tentando encontrar um jeito de evitar que eu seja candidato. O ex-presidente cancelou uma visita que faria a Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, e seguiu direto para Campos, no Rio de Janeiro. Motorista de aplicativo de transporte é rendido por criminosos. Um policial militar que passava pelo local atirou nos bandidos. Um deles morreu. Só queria sair dali vivo, só isso. Graças a Deus, eu estou aqui para contar essa história. O relato emocionado vem de um motorista de 28 anos. Há 1 ano, ele trabalha com um aplicativo de transporte e ontem passou por uma situação que nunca imaginou. Ele conta que tudo começou quando foi pegar passageiros no terminal de Itaparica, em Vila Velha. Aí nisso eu olhei, confirmei com eles, perguntei qual era o nome da pessoa que pediu, porque eu sempre faço isso. E para onde eles estavam indo. Aí eles pegaram e falaram, não, meu nome é Iago, estava conversando de boa. Meu nome é Iago, estou indo lá para Pão da Fruta, não sei o quê. Aí eu fui confirmei no aplicativo, realmente eles estavam falando a verdade. Então eu falei, eles estão saindo de um bairro nobre, indo para outro bairro nobre, eu vou levar. Aí eu coloquei o celular e iniciei a corrida. A corrida era até a Ponta da Fruta, mas no trajeto os 2 passageiros quiseram desviar a rota por 2 vezes. Em uma delas, para a estrada do Dique. E eu já conheço ali, é uma estrada afastada ali, que não tem iluminação, é estrada de barro, mata fechada. Aí eu falei, não vou entrar aqui não, eu falei com ele, né? Ele falou, entra aí. Tipo, meio com voz de autoridade. Eu falei, não, mano, não vou entrar aqui não, porque o seu destino não é Ponta da Fruta. A outra tentativa de desvio foi para essa entrada, a de Tapuera. De novo, ele se recusou e começou a lutar pela própria vida, arriscando a própria sorte. Foi aí que os 2 passageiros anunciaram um assalto. Você acha que o motorista fez o quê? Obedeceu a ordem? Não. Ao contrário, continuou seguindo aqui na Rodovia do Sol, indo em direção ao posto da Polícia Rodoviária Estadual e ainda falou para os bandidos que iria jogar o carro ou no poste ou no gelo baiano e iria matar todo mundo. Aí as ameaças passaram a ser mais fortes, mais tensas. O motorista então, num movimento brusco, tirou o carro da pista e acabou caindo neste local, bem aqui. Um policial militar que estava de folga e voltava para casa viu a cena. Por se tratar de um acidente, ele parou para ajudar. Foi isso que ele pensou. Quando um dos assaltantes viu que tinha um homem aqui do lado de fora, que ele não sabia que estava armado e que era um policial militar, atirou contra ele. O policial militar, então, revidou aos tiros. Fábio Vitorino Ferreira Viana ainda teve a tentativa de socorro, mas um único tiro atingiu a veia femoral, tirando dele qualquer chance de vida. Com Fábio, a polícia encontrou essa pistola de brinquedo. O carro do motorista não tinha seguro e ficou bastante avariado. A mulher dele, uma balconista de 26 anos, contou que eles tinham terminado de quitar o veículo mês passado. Ela, que já não queria que ele trabalhasse com o aplicativo, agora o incentiva ainda mais a largar. Afinal, o marido quase morreu. Não tenho coragem mais para voltar para aplicativo de transporte, não. O importante é a vida mesmo. Carro a gente corre atrás, as contas que tinha que pagar por mês também, a gente vai se apertando. Mas a vida é mais preciosa. O outro bandido conseguiu fugir. Quem tiver informação, ligue 181. Amanhã acontece o primeiro sorteio da promoção Prêmio Todo Dia do jornal A Tribuna. 3 sortudos vão ganhar vale-compras de R$500 cada um para fazer compras no supermercado Extra Bom. O sorteio de amanhã acontece ao vivo no Ronda Geral. Os cupons podem ser depositados amanhã até às 11 da manhã na portaria da Rede Tribuna. E a seguir, aconteceu de novo. Carro desce ladeira desgovernado e atinge comércio em Vila Velha. A gente já volta. Carro desce ladeira desgovernado e bate no muro de um comércio em Vila Velha. O veículo desce a ladeira com o farol aceso, atravessa a rua desgovernado e atinge um comércio. Em seguida, 3 pessoas saem do carro caminhando. O acidente aconteceu no bairro Industrial. No mesmo local, um aposentado também sofreu um acidente bem parecido. Ele estacionou o carro na ladeira e esqueceu de puxar o freio de mão.
O veículo desceu a ladeira desgovernado e também atingiu o muro. Os flagrantes foram feitos por uma câmera de segurança da região. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã.